começa a abrir a porta para você realmente reprogramar isso através dos diversos métodos budistas, PNL ou qualquer outro período de diferentes, sim, métodos para poder reescrever esse código. Então, quero agora abrir quem são os seres de Ahriman, Lúcifer, esses impulsos luciféricos e harmônicos dentro de nós, as qualidades que vêm desses seres e para as pessoas que não estão familiarizadas com eles e sua compreensão tradicional do que quem eles são. E então, vamos encontrar o caminho do meio, como tendemos a fazer aqui. Mas sim, estou animado para mergulhar nisso porque tem sido um grande ponto de iluminação do meu próprio caminho nos últimos meses. Então, estou empolgado para entrar nisso. Sim. Então, mencionamos antes que tudo vem do Uno, tudo vem do plano divino. Então, todas as coisas que se manifestarão nos planos inferiores se manifestam primeiro como seres espirituais que detêm impulsos particulares, funções particulares em uma forma individualizada. E, novamente, é por isso que você encontra em todas as tradições antigas, elas têm todos esses deuses e deusas que têm diferentes poderes. Agora, com o tempo, isso se materializou e de certa forma foi caricaturado, mas, no entanto, a ideia central estava lá. Então, ao olharmos para a ideia do caminho adequado da nossa evolução espiritual na Terra, haverá aquelas forças que fazem parte do caminho absolutamente correto diretamente em nossa trajetória evolutiva para chegarmos ao nosso destino espiritual. Agora, todas essas coisas sobre as quais estamos falando aqui, esses princípios espirituais centrais que formam tudo em nosso mundo, começando com o divino até o plano espiritual, depois para os reinos de karma e causalidade com o plano causal, e tudo abaixo disso. Eles são todas formas de pensamento na mente de Deus. Então, esse é um dos termos que considero absolutamente essenciais no caminho espiritual, que no mais alto nível, as formas de pensamento na mente de Deus são de todos os sistemas diferenciados. Isso criará a câmara alquímica na qual estamos encarnando como seres humanos para o processo de estruturação e o retorta alquímica. E assim, essas formas de pensamento na mente de Deus se manifestarão como seres no plano espiritual. Agora, isso, como formas de pensamento na mente de Deus, sempre tem uma forma geométrica sagrada. E é por isso que quando você vê essas formas geométricas em diferentes tradições, elas são, elas mesmas, formas de pensamento compactadas. Há coisas muito profundas por trás do que você vê como uma forma simples. Por exemplo, se você olhar para a forma da árvore da vida, o padrão de ouro que eu menciono, esse padrão central de energia no corpo humano tem um canal central e dois canais laterais. O corpo humano é baseado nisso. Temos os lados direito e esquerdo, o yin e o yang. Mas antes de haver polaridade, havia o uno. Há aquele canal central. Então, isso ocorre no corpo energético humano e o canal central que vai do períneo até a coroa. Agora, isso não é Sushumna. Sushumna é um canal interior da coluna vertebral, também um canal muito importante, mas o uno no centro absoluto do corpo humano é o canal central que você vê na árvore da vida. Ele certamente se conecta e trabalha com Sushumna, mas é uma coisa própria. Então, temos os dois canais laterais no corpo que são polarizados. O Ida e o Pingala, eu acho que isso seria diferente. Não, essas são as forças dentro dele. Eles não são descritos dessa forma nas tradições egípcia, judaica, grega, cabalística, mas eles existem lá. Portanto, temos. Neste caso, estamos falando sobre dois canais laterais retos, mas dentro dos dois canais laterais retos está o potencial para o movimento caduceu das forças polarizadas, que são o Ida e o Pingala. E nesse ponto, eles podem começar a caducear e interconectar com o sistema de chakras. E sempre que você tem duas polaridades opostas se conectando, agora estamos chegando à ciência vibracional. Na ciência vibracional, você tem duas polaridades opostas juntas, e isso também é o núcleo do Tantra. Em seres biológicos, mas ocorre com tudo. Duas polaridades opostas combinadas. Elas criarão um tipo de cascata implosiva para o centro que abre um portal além do tempo e do espaço. E isso está acontecendo o tempo todo com combinações de Ida e Pingala e caduceu. E há coisas sobre isso, não usando os termos Ida e Pingala, mas usando outros termos e conexão com seres espirituais e coisas como a tradição grega, por exemplo. Mas se você entender o padrão central, pode descobrir como ele está sendo expresso de diferentes maneiras. Então, temos os dois canais laterais no corpo, que também podem caducear, e então temos o canal central. Apenas aquele canal central na árvore da vida vai até o mais alto, a coroa Keter, e até o mais baixo, a terra Malkith. Portanto, isso é, na verdade, um padrão no corpo energético humano. Agora, se vemos isso como um microcosmo do padrão maior, também podemos ver esse aspecto onde as duas polaridades podem se manifestar em sua forma mais primordial como um círculo, porque o círculo e a esfera são realmente as primeiras formas na geometria sagrada. Eles são como uma cascata evolutiva a partir das formas de pensamento na mente de Deus. Você sempre começa com um centro imaterial, esse centro imaterial como o ponto Bindu. Tem outros nomes e outras tradições. Esse centro imaterial é o ponto de conexão com o plano divino. Está no centro de tudo, não metaforicamente, mas literalmente. Grande parte da biogeometria egípcia, que também tenho a sorte de ensinar através do meu professor Ibrahim Karim, no Cairo, Egito, trata de como ativar esse centro imaterial em qualquer pessoa, lugar ou coisa, pois há uma energia do plano divino que se expande quando você faz isso. É um sistema notável. Portanto, o começo é sempre o centro imaterial que nos conecta de volta ao divino, ao uno. Então, isso se move para fora, assim como o conceito de singularidade na física se expande para formar o espaço-tempo. E é isso que ele faz. Ele forma o espaço-tempo e, em seguida, forma ao seu redor os planos espiritual, causal, etc.
Esses planos então se formam e se revestem ao redor dele. Microcosmicamente, isso está presente em cada pessoa, lugar e coisa na Terra. Esses planos também têm essa formação. Isso leva ao conhecimento técnico de iniciação em templos e ciências templares até você chegar à fronteira externa com o plano físico. Portanto, você sempre tem esse movimento do centro imaterial para a periferia. E isso é o que você vê, por exemplo, com o hieróglifo do Sol no Antigo Egito. É um ponto no centro de um círculo, e depois isso se torna, em tradições posteriores, o ponto no centro do círculo para os Rosacruzes e a divindade, onde eles têm algo abaixo dizendo que é a forma da divindade. O ponto no centro do círculo é a divindade. O Sol é o centro do nosso sistema solar, mas também está conectado ao plano divino e à divindade. Portanto, é um símbolo para o Sol, como no Antigo Egito. Também é um símbolo para o ouro. Assim, na alquimia, o ponto no centro de um círculo é um símbolo para o ouro. Isso porque o ouro é a cristalização material do campo de energia do Sol. Não metaforicamente, mas literalmente. Ele possui essa essência vibracional, que é a razão pela qual foi tão reverenciado na antiguidade, assim como a prata é a cristalização real do campo de energia da Lua. Então, você tem essa forma do círculo ou da esfera como um movimento primordial. Digamos que você tenha uma dessas esferas feitas de uma polaridade. Agora, se você for combinar isso com a polaridade oposta, os dois círculos ou esferas se sobreporão, criando a vesica. Então, essa é a ideia por trás do Instituto Vesica. É onde as duas polaridades opostas, masculino e feminino, céu e terra, interior e exterior, todos esses tipos de coisas, se combinam entre si e onde se sobrepõem no que hoje às vezes é chamado de diagrama de Venn. Isso cria a forma de amêndoa onde os dois se tornam um, mas então os lados externos de ambos os círculos, onde não estão se sobrepondo, têm a informação de polaridade pura dos dois. Mas isso é como a chave para o Tantra. Os dois estão se sobrepondo e criam aquele espaço em forma de amêndoa e agora você pode se conectar de volta ao divino, à divindade. Portanto, se entendermos isso como um padrão central de como a energia funciona, ao aplicarmos esse mesmo princípio à evolução humana, então temos um caminho central que vai do céu à terra e é como o caminho direto em nosso desenvolvimento, a energia do Cristo ou o canal Cristo. Exatamente. Quando vemos isso nos conceitos e terminologia da tradição ocidental, essa seria a energia do Cristo que está contida nesse canal central. E então, à medida que a movemos do nível crístico para o nível angelical, na tradição ocidental, esse canal central está conectado ao arcanjo Miguel, considerado o mais avançado dos arcanjos no sistema ocidental. Você tem, então, esse canal central, que é o único que vai do alto ao baixo na árvore da vida, microcosmicamente no corpo humano. E, em seguida, você tem os dois canais laterais, que manifestam o que deve ocorrer se houver liberdade em um sistema de desenvolvimento. Para haver liberdade em um sistema que é consciente e pode fazer escolhas de livre-arbítrio, você deve ter a opção de ir em direção a uma polaridade ou a outra. Se não houver essa opção, não há liberdade. E, assim, nosso desafio como seres humanos é como permanecer nesse caminho em direção ao nosso destino espiritual e não ser puxado demais para um lado ou para o outro. Assim como Cristo, Micael, etc., no sistema ocidental, são os seres que nos apoiam nessa jornada no pilar do meio, o caminho do meio descrito pelos tibetanos, porque o sistema tibetano é todo sobre o caminho do meio. Siga esse caminho do meio, não se desvie demais para aquele extremo ou para o outro extremo. Portanto, deve haver seres espirituais que incorporam a saída do caminho para um dos lados, porque este é realmente o caminho, pois somos seres espirituais encarnados em um corpo físico. A questão é como agir como um ser espiritual em um corpo físico, combinando as necessidades do espírito com as necessidades da matéria para alcançar o objetivo. Pois esse é um sistema complexo com o qual devemos trabalhar. Todas as exigências do corpo físico, todas as demandas do plano físico de encarnação, em relação ao que é o objetivo espiritual. E manter tudo isso coordenado é uma verdadeira arte na vida de cada ser humano. Então, se isso sai do equilíbrio com o perfeito equilíbrio de espírito e matéria, pode se desviar para o lado do espírito. Se isso se desviar para o lado do espírito, pode levar a formas ilusórias de desenvolvimento espiritual. Pode ir para o lado do desejo de um processo estático constante a ponto de o corpo físico não conseguir mantê-lo. Um exemplo disso é se você for um dependente de heroína, desejando um processo estático constante, mas o corpo físico simplesmente degenera. Se você fizer isso, ele não pode suportar, não pode lidar com a carga. E o impulso que nos leva a uma espiritualidade desequilibrada que ignora ou não estima adequadamente ou não entende o plano físico é o que ficou conhecido em termos de Lúcifer, significando portador da luz, porque há um profundo mal-entendido em algumas religiões espirituais modernas e até mesmo entre buscadores espirituais, de que temos a escuridão e a luz é boa e a escuridão é ruim. Mas uma luz muito brilhante pode nos cegar tão seguramente quanto a escuridão total pode. E assim, há um mal-entendido ao trabalhar com seres espirituais de que qualquer ser que aparece na luz é um ser bom. Não necessariamente, porque esses são seres de uma tremenda luz espiritual. Os seres luciféricos em grande escala, e, claro, seu líder seria Lúcifer. O problema de discutir isso, estou fazendo o meu melhor para ir de maneira muito pedante, passo a passo, porque caso contrário, se você apenas começar a falar sobre, Lúcifer, Arama e Satanás, há tanto condicionamento, há tanta caricaturização, isso se torna tão trivializado e tão ridículo que precisamos entender que nossos pensamentos sobre essas coisas estão altamente corrompidos. E assim é muito difícil para mim falar sobre isso em público, porque as pessoas têm todos os tipos de reações instintivas a essas coisas. Ou eles não existem ou querem ir por um caminho fundamentalista em relação a isso. E precisamos começar do começo.
Então, fiz o meu melhor para começar do começo com isso. Portanto, temos as forças luciféricas que nos puxam para longe de tudo que temos que lidar na vida física humana e apenas querem ser totalmente espirituais e estar em um processo estático constante, coisas desse tipo. Assim, isso se manifesta em tudo que é dessa natureza, e também se manifesta como, novamente, formas ilusórias de espiritualidade. Ensinamentos espirituais que não são verdadeiros, porque para os seres luciféricos é divertido influenciar seres humanos, que são como crianças pequenas de sua perspectiva, a inventar essas fantasias selvagens sobre o que realmente existe. Eles não estão realmente preocupados com a ciência espiritual. Como qualquer fantasia selvagem que você tenha sobre como as coisas são, tudo bem. Então, esse é o lado luciférico. Por outro lado, temos os seres aramônicos. Eles têm o nome Aramon porque é assim que foram descritos na religião persa zoroastriana há milhares de anos, que foi a primeira religião a descrevê-los claramente, porque naquele estágio de desenvolvimento humano, o tempo em que essa religião se cristalizou com seu particular iniciado espiritual, Zoroastro, que a formou. Eles foram os primeiros a perceber claramente essa ação, antes eles eram tão clarividentes que não percebiam tanto o lado material. Portanto, as forças aramônicas são aquelas que nos fazem acreditar que tudo espiritual é uma ilusão. Não existe nada disso. Somente a matéria é real. Elas estão por trás de todos os tipos de materialismo. Se tivessem seu jeito, acreditaríamos que somos nada além de um acidente de químicos que se juntam aleatoriamente, através de uma força de algum tipo de evolução cega, somos apenas um acidente evolutivo. E não existimos antes do nascimento. Não existimos após a morte. Não há nada espiritual. Não há nada além da sobrevivência do mais apto. A natureza é vermelha em dente-unha, e você está realmente servindo à evolução ao vitimizar outras pessoas, porque os mais fortes deveriam receber os frutos e os fracos deveriam ser destruídos e consumidos. Então, esse é o lado aramônico, puro materialismo. E isso se tornou incorporado na peça de paixão da vida de Cristo, com Cristo sendo crucificado em uma cruz entre dois ladrões. Assim, há um ladrão de um lado e um do outro, assim como a vesica, as duas polaridades e Cristo no centro, os dois pilares na árvore da vida e aquele que vai do alto ao baixo está no centro com Cristo, literalmente sendo crucificado nele. A chuma e a Eda e o pingala. Sim, exatamente. E o que você encontra nisso é que o ladrão que tem a tendência luciférica é sombreado por Lúcifer. Ele diz a outro ladrão, você e eu merecemos sofrer, mas este homem é inocente, e ele inclina sua cabeça em direção a Cristo. E você vê isso em todas as representações das três cruzes no Gólgota, onde um dos ladrões tem a cabeça inclinada em direção a Cristo, enquanto o outro está voltado para longe de Cristo. O ladrão que inclina a cabeça em direção a Cristo é aquele com o luciférico. Os seres lucéricos não pretendem causar dano no nível que os aramônicos fazem. Assim, ele inclina a cabeça em direção a Cristo e diz, leve-me com você para o reino de seu pai. E Cristo responde, você estará comigo no reino de meu pai esta noite. Outro ladrão, por sua vez, reprova e vitupera Cristo, e sua cabeça está voltada para longe. Isso revela algo sobre a natureza desses. O Lúcio redimido é conhecido como Paracleto ou Espírito Paraclesiano, e isso é algo que acontece dentro da nossa própria natureza onde nossa experiência de vida mais festiva e exuberante, às vezes não muito fundamentada, pode ser direcionada para o pilar central e para o caminho central uma maneira que deve ser compreendida. Então, temos a ideia de que temos o pilar do meio com Cristo, Micael. Temos a espiritualidade desequilibrada com Lúcifer e temos a materialidade desequilibrada com Arama. Agora, claro, isso é apenas uma forma de pensamento fundamental sobre toda a questão, e muitas atividades dinâmicas na realidade espiritual estão acontecendo o tempo todo. E todos nós somos influenciados por Lúcifer e Arama o tempo todo. Não teríamos um corpo físico e um mundo físico para viver sem a atividade dos seres aramônicos. Eles são os seres referidos no gnosticismo como o demiurgo. O senhor sombrio desta terra, eles realmente pegaram um projeto e exaram-no na matéria física. Isso faz parte do seu poder. Eles estão totalmente voltados para o materialismo e ficariam perfeitamente felizes em se manifestar em corpos humanos. Eles adorariam fazer isso. Mas, devido a certas condições que estão em vigor em toda a estrutura espiritual da encarnação humana na Terra, em grande parte, eles são impedidos de fazer isso, porque isso seria como permitir que um velho molestador de crianças brincasse na caixa de areia com as crianças. Eles não têm permissão para esse tipo de interação. Mas eles precisam estar presentes aqui. Eles devem ter essa atração magnética em direção ao seu lado materialista, assim como Lúcifer dá atração magnética para o outro lado, ou então não haveria liberdade em nosso desenvolvimento. No rosacrucianismo, todos os altos graus angélicos, os 9 graus acima da raça humana, são seres conscientes que passaram por suas etapas de se tornarem autoconscientes a múltiplos ciclos, e os que fizeram isso mais recentemente são chamados de anjos. 2 ciclos antes de nós, arcanjos, 3 ciclos antes arqui, até muitos ciclos antes de chegarmos aos querubins e serafins. Portanto, esses são os grandes seres antigos. Eles falam no gnosticismo sobre esses seres antigos, estados de consciência massivos para esses seres. E assim, a raça humana também tem um nome porque somos o grupo de seres espirituais que estão atualmente passando pelo nosso estado de autoconsciência para nos tornarmos seres independentes. E assim, nosso nome esotérico no rosacrucianismo é espíritos de amor e liberdade. Portanto, temos que equilibrar perfeitamente amor e liberdade em nossas vidas da mesma maneira que equilibramos espírito e matéria. De certo modo, o espírito está conectado ao, e o materialismo está conectado à liberdade, na medida em que, como um ser independente, separado dos outros, o amor é a força de atração para se fundir de volta ao uno. E isso está muito conectado à atividade espiritual.
Mas você não é independente, então você faz parte do uno novamente. E então a independência vem quando você está separado dos outros, o que é o materialismo. Você está completamente separado dos outros. Você não se importa com o que acontece com os outros se tornar materialista e tudo se torna completamente egocêntrico, inflacionando seu próprio ego, e então você controla, domina e prejudica outras pessoas. Portanto, precisamos equilibrar amor e liberdade. Ambos devem estar completamente presentes em uma alquimia que estamos desenvolvendo. Assim, Lúcifer e Ahriman devem estar presentes com os lados espiritual e materialista, ou não teríamos liberdade de escolha. Seres humanos tendem a se inclinar mais para o lado luciférico. Muitos se inclinaram para se tornarem mais materialistas e aramônicos. Diria que há uma desproporção atualmente em relação ao Ahriman. Certamente no Ocidente não há dúvida de que Ahriman está dominando o dia. E às vezes, com pessoas envolvidas no trabalho de ciência espiritual, nos referimos ao navio insígne de Ahriman como a América. A América é o navio insígne de Ahriman no mundo. Estamos navegando no navio insígne de Ahriman vivendo aqui. Há uma razão pela qual podemos ter escolhido aqui. É realmente a líder desse tipo de movimento. Então você encontra mais tendências luciféricas em algumas das, como os reinos montanhosos do Oriente e coisas do tipo. E eu digo isso sem qualquer tipo de condenação fundamentalista a eles. Esses são lugares incríveis, como lugares como o Butão, onde eles em vez do produto interno bruto, eles olham para o que chamam de escala de felicidade humana bruta ou coisas assim. Quero dizer, apreciam muito o que eles têm. Não é uma forma de menosprezá-los, mas você vê as diferentes tendências. O Oriente tende a ser mais luciférico. O Ocidente tende a ser mais aramônico. É esse o tipo de tendência que acontece com a distribuição dessa geometria sagrada pelo mundo? Assim, tudo isso se junta à compreensão do que as pessoas aprendem de uma maneira corrompida sobre Lúcifer e Satanás. Portanto, as pessoas foram ensinadas no Ocidente hoje que Lúcifer e Satanás são o mesmo. Isso não faz o menor sentido. Lúcifer é o portador da luz. Ele é um ser de luz tremenda. Como isso se conecta a um ser satânico que vive no submundo como esse tipo de ser corrupto e deformado? Eles são forças absolutamente opostas, então não são o mesmo ser. Agora, em níveis mais elevados, até mesmo em algumas das religiões mais rígidas, como no catolicismo, os jesuítas falar sobre, sim, Satanás e Lúcifer são dois seres diferentes. Mas fora disso, a maneira como tende a ser disseminada é que as pessoas pensam que são um ser só. E, novamente, isso leva a uma tremenda corrupção. Você sempre deve entender que o caminho do meio é o caminho que estamos seguindo, e podemos cair para qualquer um dos lados sem qualquer tipo de entendimento sensacionalista dos seres envolvidos. É apenas uma questão de fato. Assim como existem certas bactérias que não podemos deixar se espalhar em nossos corpos, mas não enlouquecemos com o fato de que as bactérias existem. Portanto, o conceito de Satanás vem em movimento da compreensão de Ahriman em tempos posteriores. Assim, em hebraico, esse ser foi referido não como Ama, mas como a Satã, que significa em hebraico o adversário. E depois isso foi simplificado para Satanás na tradição ocidental. E não é coincidência que a Setom esteja relacionado a Sete no Egito. Quando o povo judeu saiu do Egito durante as Odus, o conhecimento que eles receberam de Moisés veio dos templos egípcios. Assim, Ahriman se torna Sete, que se torna Setom e agora Satanás hoje. Portanto, essa é a minha breve síntese sobre a natureza desses seres e como isso se relaciona ao nosso próprio desenvolvimento particular, sem ter uma visão sensacionalista, mas entendendo que esses seres nos influenciam o tempo todo. E sempre se trata de tentar encontrar nosso caminho no caminho do meio. Costumo dar uma anedota específica. Muitos anos atrás, assisti a série Miami Vice. Tubbs e Crockett estavam conversando. Um deles pergunta ao outro, sabe, como policiais infiltrados, temos que lidar constantemente com a questão de estarmos cruzando a linha no que fazemos. E o outro responde, eu nem vejo a linha até estar do outro lado. Eu pensei que essa era a melhor síntese desse tipo de coisa. Essa linha do pilar do meio é algo que muitas vezes não vemos até estarmos fora dela e percebermos que nos afastamos para um lado ou outro. Faz tanto sentido. Como a unidade pode ter a experiência de si mesma sem a dualidade, sem a separação, para poder se ver em toda a sua glória? Sim, incrível. Então eu acho que a compreensão desses impulsos luciféricos e harmônicos é muito contextualizadora para a nossa própria jornada humana em um nível microcósmico, mas também, societalmente, em um nível macrocósmico. Esses são sistemas de energia muito importantes para que possamos ter livre-arbítrio e, eventualmente, realmente conhecermos a nós mesmos sem essa separação. Isso não é possível agora. Para cada ouvinte, temos nossos próprios desequilíbrios, de uma forma ou de outra. Um muito comum é essa inflação luciférica, que já ouvi você falar muitas vezes, e que eu, na verdade, sinto que tive meu próprio encontro e realização em minha própria jornada pessoal nas últimas semanas. Acho que, sendo este o podcast no THY Self, com tanto do trabalho espiritual focando no eu, no autodesenvolvimento, na autorrealização, há um grande foco no eu. Também sou muito abençoado por receber muitas reflexões e elogios bonitos, como você é tão maduro, tão desenvolvido para a sua idade, sabe, estando na posição em que discuto muitos desses tópicos. Eu entendo isso. É bonito. E eu estava examinando especialmente a parte de mim que realmente acredita nisso, sabe, que até de forma sutil se deleita em ouvir isso e convence a mim mesmo que, não, eu não preciso receber isso assim, mas obrigado, sabe, mas a parte de mim que realmente acredita nisso e alimenta qualquer sensação de superioridade, e foi, na verdade, uma descoberta dolorosa.
Apenas perceber como, em muitos aspectos, eu via minha espiritualidade como algo que parava dentro das conveniências do meu próprio conforto. Quaisquer maneiras que minha própria visão de espiritualidade estava criando mais separação. E eu quero falar sobre isso porque, você sabe, essa conversa meio que... Essa percepção, eu diria, surgiu de uma conversa com um amigo, Daniel Semastenberger, há cerca de 4 ou 5 dias, que eu não sei se você conhece, um indivíduo incrivelmente brilhante. Espero tê-lo um dia. Mas eu estava realmente prestando atenção a essa parte que como isso se constrói nessa sensação de superioridade. E eu ouvi você falar sobre como o karma luciférico era harmônico, significando que nos tornamos, de várias maneiras, esses espiritualistas materialistas, certo? E então eu queria falar sobre seus sentimentos sobre essa inflação luciférica, essa inflação egoica, e como voltar ao equilíbrio e perceber que, sim, é importante passar por esse processo de conhecer quem somos, mas isso existe dentro do contexto de que não podemos deixar de ver o sofrimento do planeta e estar a serviço, no coração do serviço. Então, eu sei que abri muito aqui. Sim, sim. Então, eu acho que um contexto útil para isso é que, você sabe, o plano terrestre é, de certa forma, a escola dos duros golpes, onde temos que lidar com muitos desafios. Mas é superando os desafios que desenvolvemos novas habilidades, novas compreensões, maiores forças. Às vezes, eu me refiro a isso como levantamento de peso espiritual. É como se seu corpo físico levantasse pesos cada vez mais pesados, ele se tornará mais forte e mais forte. E se estamos lidando com desafios cada vez maiores em nossa encarnação física, então podemos nos tornar espiritualmente mais fortes a cada vez. Portanto, muitas das coisas que enfrentamos em uma encarnação particular estão relacionadas a isso. Nas tradições espirituais, muitas vezes se referem a isso como os testes de iniciação que temos que passar. Agora, alguns deles são apenas coisas que são trazidas para nós por nosso karma pessoal ou karma mundial em que estamos imersos, ou são coisas que são estabelecidas pela própria tradição que devemos superar como um tipo de teste de iniciação para chegar ao destino. O que eu quero discutir agora, no entanto, são alguns dos tipos fundamentais de provas que encontraremos no caminho espiritual à medida que avançamos. Já fiz referência, por exemplo, ao teste ou tentação de purificação no lugar, que é fazer um desenvolvimento espiritual muito avançado em alguns níveis, mas não ter lidado com algumas de nossas questões centrais, particularmente no que se refere à encarnação física, amor e emoção, sexualidade, e depois disso se torna algo tóxico.